Foi. Boa tarde, meu amado, minha amada. Iniciamos hoje mais um programa do Revifé, Revivendo com Fé, para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje, assim, uma tarde muito abençoada, porque eu estou aqui com um casal lindo e ungidos do Senhor, que é o evangelista Sandro Manhães e a sua esposa, a missionária Patrícia Andrade Vieira. Nós vamos iniciar com o nosso hino do Revifé e já já a gente volta com o testemunho de graça, de poder e misericórdia do Senhor para edificar a sua vida em nome de Jesus. Mais de solidariedade. A bíblica, que é um versículo impossíveis em todas as suas promessas. Deus tem promessas para mim, para você, para todos que nesta rádio trabalham, para todos que estão ouvindo, porque Deus trata com cada um de nós de maneira singular e especificamente. Não desista da sua vida, não desista de crer naquele que te deu vida. E se você está me ouvindo hoje, tenha certeza, não acabou, não acabou. Algo grande vai acontecer em nome de Jesus. E para nós podermos ganhar tempo aqui, meu querido, minha querida, eu estou assim, numa expectativa assim, muito abençoada com a vinda deste casal lindo, com o testemunho da missionária. Evangelista, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, ouvintes. Quero aqui, desde já, agradecer a oportunidade. Amém. De estar participando do testemunho na qual a minha esposa está incumbida de falar das nossas vidas, daquilo que a gente passou. E eu tenho certeza, amado, você que está ouvindo esta programação, aquilo que vai ser ministrado, aquilo que vai ser falado, vai ser de grande valia para a tua vida, porque eu creio que vai edificar bastantemente o seu coração. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. E a nossa querida missionária Patrícia Andrade, meia parenta minha, né? Tem Andrade também, eu sou Sandra de Andrade. Patrícia Andrade Vieira, seja bem-vinda, minha irmã. Amém. Boa tarde, pastora Sandra. Boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Record AM 1990. Boa tarde para meus queridos Face Friends, que tem um povo que está me ouvindo lá da rede social, meus queridos que me acompanham. Amém. Eu posso abençoar a cada um que está na escuta e que seja um tempo de graça, que seja um tempo de glória para o nome de Jesus e que vidas possam ser abençoadas e edificadas nessa tarde para a glória dele. Amém, missionária. Eu quero já de imediato passar a palavra para você e até dando assim esse pontapé inicial no início do seu testemunho, este versículo que eu li, né? Nós duas somos duas mulheres que conhecemos Deus de perto. Conhecemos o Deus dos montes e conhecemos o Deus dos vales, né? E para seu conhecimento, tem muita gente pela internet também assistindo lá do Rio Grande do Sul, da terra da minha filha Renata, que tem uma parte do testemunho parecido com o seu. Mas, minha amada, olha, o microfone é seu. Abra a sua boca e seja usada pelo Espírito Santo de Deus nessa tarde, através da Rádio Record. Amém. Em nome de Jesus. Eu queria aproveitar também, basear meu testemunho no livro de Jó, no capítulo 1, versículos 20, 21 e 22, que diz assim a palavra do Senhor. Livro de Jó, capítulo 1, versículos 20 ao 22, que diz assim: Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu Deus falta alguma. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero, nessa tarde, começar contando para você um momento que às vezes a gente não entende por que nós temos que passar, mas Deus sabe o propósito. No ano de 2012, em dezembro de 2012, dia 10 de dezembro, meu falecido esposo, Paulo Eduardo Dias Vieira, teve um infarto fulminante, dormindo ao meu lado, e faleceu. Após 5 anos de enfermidade, na qual ele era portador de vários problemas cardíacos, insuficiência cardíaca, hipertensão crônica, era coração aumentado. Ele tinha
bloqueio no ramo inferior esquerdo do coração, o ventrículo não funcionava. E após 5 anos, com a cara na parede, como o rei Ezequias fez, eu busquei o Senhor pela vida do meu esposo, mas Deus já havia falado que tinha um propósito de levá-lo para si. E quando ele faleceu, ali começou um processo que muitas vezes o ser humano tem muita dificuldade de entender. É o processo de Deus te levar para um vale, porque o vale é um lugar, meu Deus, é um lugar úmido, que normalmente há áreas pantanosas onde você pisa e você tem a sensação de que você vai afundar, de que o piso não te dá segurança. É um lugar que não é bonito, é um lugar que não é bem iluminado, porque os montes, as montanhas atrapalham com que a luz do sol chegue. É um lugar frio, não é um lugar que ninguém quer viver espontaneamente. Mas há tempos da nossa vida em que nós temos que descer dos altos montes da glória e irmos conhecer a Deus nos vales, porque é o profundo do vale que vai aprofundar o teu conhecimento de Deus. E a verdade é que ninguém aprofunda conhecimento de Deus, de intimidade com Deus, sorrindo, tudo bem. Não. É na hora que as coisas ficam difíceis e que parece que está dando tudo errado. É onde Deus mostra para você aonde está a sua fé, aonde você tem colocado as tuas raízes e em que fundura, em que profundidade estão as tuas raízes espirituais. E quando meu esposo faleceu, foi um baque muito grande para mim. Eu tinha 16 anos de casada, entre namoro, noivado e casamento, 21 anos no total, uma vida juntos. Ele era um marido amorosíssimo, maravilhoso. E quando ele faleceu, foi um baque muito grande, porque eu fiquei com 3 crianças na mão. Josué, de 13 anos, Rebeca, que na época tinha 11 anos, e Rafael, que tinha 8 anos. A perda mexeu tanto com a gente que minha mãe me convidou para ir morar com ela. E eu fechei a casa que nós morávamos no bairro de Ricardo de Albuquerque, fomos morar com a minha mãe. E depois de alguns meses eu entendi que para meus filhos terem mais espaço, mais conforto, que depois que a gente tem a casa da gente, a gente quer o nosso espaço, né? Eu entendi que era melhor alugar um apartamento, aluguei um apartamento, fomos morar, Deus abriu as portas, graças a Deus. E eu estava lá vivendo a minha vida pacificamente, muito tranquila com meus 3 filhos. Pouco tempo de viúva, caminhando para as igrejas, fui paulatinamente retornando ao ministério, porque eu sou preletora e sou cantora, por misericórdia de Deus. Glória a Deus por isso. E retornando ao ministério, aonde quer que eu entrasse, Deus começou a falar acerca de um casamento que eu estava preparando para mim e que seria muito rápido, era uma restauração. Você não estava nem pensando nisso? Não. Quando eu entrava em alguma igreja que alguém falava, irmã, eu vejo Deus colocando uma aliança na tua mão esquerda muito rápido, irmão. Você vai casar rápido. Eu falava assim, tá queimado, Jesus. Esse povo não pode ver ninguém solteiro, viúvo, que já entrega casamento. Ah, poder, meu Deus, me livra disso. E eu tinha por hábito dizer, irmão, meu marido nem esfriou na sepultura, você quer que eu case? Porque eu entendia que era algo que, se fosse realmente para acontecer, levaria muito tempo. Eu não tinha isso em vista, né? Uhum. Eu estava focada em criar meus filhos, porque agora eu era mãe e pai. E isso é uma responsabilidade muito grande, mas com 2 filhos homens. E eu estava ali muito voltada para esse foco de criação, e aí Deus começou a falar assim, fecha casamento. 6 meses depois, Deus nos apresentou, aqui meu esposo, evangelista Sandro Manhães, uma bênção de Deus na minha vida, realmente propósito de Deus, alguém que Deus usou e tem usado para curar o meu coração, porque eu estava extremamente ferida da perda do meu esposo, e Deus usou o sentimento dele por mim, o meu por ele, que o próprio Deus colocou nos nossos corações. E você que está ouvindo, que está esperando no Senhor, espera, filha. Não procure de você mesma, sabe? Espera Deus te apresentar aquele que Deus preparou para você. Né? Não, a pior coisa que tem. Sara, quando foi dar jeitinho, tá lá os ismaelitas. Até hoje. Né? Até hoje causando problema para Israel, né? O jeitinho sempre dá problema.
E ali realmente eu não tinha nem ambição, não procurava, mas o Senhor me apresentou, trouxe uma bênção na minha vida, um marido amorosíssimo. Eu digo que sentimentalmente Deus me escolheu para ser feliz, porque eu tive um marido maravilhoso, partiu para o Senhor, missionário Paulo Eduardo, e hoje eu estou casada com o evangelista Sandro Manhães, que não fica por baixo não. Amo muito, uma bênção de Deus na minha vida, amorosíssimo, zeloso, sabe? Eu sou muito abençoada. Então, quando nós nos conhecemos, oramos, tivemos a palavra de Deus para o nosso coração, começamos a namorar, e ali Deus começou um processo de restauração também no meio da minha família, porque aquela figura paterna havia sido retirada e Deus estava trazendo alguém para suprir essa falta. E então, com tudo isso, meu filho Rafael, meu caçula, se aproximou muito, muito, muito do Sandro. Chamava ele de pai Sandro, ele dizia assim, ó, só vou chamar quando o senhor vier aqui em casa, quando tiver só a gente, né? Porque alguém ia falar assim, poxa, tá chamando de pai Sandro, já esqueceu o pai. Mas, tio Sandro, não é que eu esqueci meu pai, mas é que eu amo o senhor como o senhor fosse meu pai. Ele era um menino crente, batizado nas águas, ele batizou nas águas, um pouco antes de fazer 9 anos, ele batizou nas águas, no último dia de carnaval de 2014, no retiro da nossa antiga igreja. E ele desejou o batismo nas águas. Quando a pastora fez o apelo, ele olhou para mim e eu falei, filho, batismo nas águas é voluntário. Se Deus tocou no teu coração e é o que você quer, vai. E ele foi o primeiro a chegar lá na frente quando houve o apelo para batismo, aos 8 anos de idade. Então eu louvo a Deus porque meu filho era um menino amoroso, obediente. Isso hoje é raríssimo. A coisa que mais tem é crianças rebeldes, desobedientes a pai e mãe. A Bíblia fala sobre você, que é desobediente a pai e mãe, que podem ser poucos os teus dias na terra por causa da desobediência, por não honrar a pai e mãe. E ele era um filho maravilhoso que honrava. Meus 3 filhos são maravilhosos. Tem dificuldades e problemas como toda criança e adolescente tem, porque todo mundo tem erro, todo mundo tem falha, não existe ninguém perfeito, mas são crianças maravilhosas. E ele era o mais agarrado, o mais amoroso, o que passava, nossa, muitas vezes no dia, mãe, te amo, mãe, mãe, amo você, mãe, que é, Rafael, te amo, tá? E eu acho que ele gastou o estoque de dizer eu te amo porque ele tinha pouco tempo. E ali eu estava cuidando dos meus bebês, sendo restaurada por Deus na minha vida emocional. Começamos a preparar a parte de casamento, ficamos noivos, contratamos salão de festa, começamos a contratar tudo. Ele ia ser o pajem que ia entrar com a plaquinha, a noiva vem aí, não corre não, tio, que ela tá linda. E estava muito, muito, muito feliz e muito animado. E estava chegando perto do casamento, era uma manhã de 23 de outubro, uma manhã normal. Como todas as manhãs são. Você acorda, chama os seus filhos para ir para a escola. Aí às vezes acontece deles, quando você chama, eles dormirem de novo, né? E aquele dia eles dormiram de novo. E eu troquei de roupa, quando eu voltei para o quarto, eles estavam dormindo novamente. Como algumas vezes acontecia. E eu falei, não, vamos levantar, vamos embora. Ontem vocês já não foram para a escola. A gente tinha uma programação, chegando tarde, eu deixei eles no dia anterior em casa. E eu falei, não, ontem vocês já não foram para a escola, hoje vocês vão perder o transporte, vamos. E levantei eles a pulso, né? Porque mãe tem que fazer essas coisas de vez em quando. O nosso papel como mãe não é só amar, é educar. Isso. É edificar uma vida. Educação é disciplina, né? Educação é disciplina. Educação é dizer sim quando é para dizer sim e dizer não quando é para dizer não. E muitas mães hoje culpadas porque trabalham, porque fazem isso ou fazem aquilo, acham que podem fazer tudo ou dar tudo, e que quando dizem não para um filho ficar, eu fico culpada porque eu disse não para o meu filho. Mas saiba, mãe, que se a hora é de dizer não, diga não. Porque o não na hora certa, o sim na hora certa é que vai fazer com que o seu filho seja um adulto abençoado, seja um homem de Deus, seja alguém que testemunhe da mãe que ele teve na terra. Ninguém cria filho para ser bandido, mas eu quero dizer para você que se você for uma mãe, sabe, com sabedoria de Deus, teus filhos vão dar frutos dignos de arrependimento na terra e vão testemunhar que há um Deus no céu com a vida deles. E naquele dia eles falaram, o Josué e a Rebeca falaram, mãe, a gente está com sono. Eu falei, não, vamos levantar. Eles levantaram, se ajeitaram, tomaram suas coisinhas. E o Rafael abriu a porta e foi chamar o elevador. E eu vim do quarto com dinheiro
para eles levarem para a escola para comprar lanche. E quando eu cheguei no corredor, eu falei, ué, cadê Rafael? Tá no corredor. Vou chamar o elevador, mãe. Falei, então tá aqui o dinheiro do lanche, dá o dele também. E Josué e Rebeca saíram. Tchau, mãe. Eu falei, tchau, vão com Deus, Deus abençoe vocês. E meus filhos saíram pela porta, porque o transporte escolar, uma van que eu havia contratado, ia levá-los ao GPI ali na Ibituruna, na Tijuca. De Vila Isabel para Tijuca é um percurso muito rápido, mas não havia só eles três na van. Havia outras crianças também, então o percurso era um pouco longo. Nesse percurso, indo para a escola, ao chegar no cruzamento da Avenida Maracanã com Rua Delfina, o motorista da van já estava atrasado com o horário de deixar eles na escola e resolveu que era hora de avançar o sinal. Meu Deus. Eu quero dizer para você que em momento nenhum da sua vida, seja num volante ou numa decisão que você venha tomar, se o sinal estiver fechado diante de você, não avança não. Sinal fechado é um não. Aprenda a absorver os nãos. Aprenda, a gente precisa aprender a lidar com os nãos que a vida dá pra gente. E o sinal vermelho nada mais é um não. Não ultrapasse, não vá. Mas, assim como aquele motorista, às vezes a gente não entende que o não é protetor. A gente não entende que aquele não é um sim de Deus pra gente. E ele decidiu que era hora de avançar o sinal. Ele avançou um pouquinho com a van, achou que dava tempo. E bem no meio do cruzamento, um Gol que vinha do sentido contrário, que estava com o sinal aberto, então vinha numa velocidade razoável, após tentar frear inutilmente, abarrou a van e a van virou. Rafael estava dormindo, porque ele ia conversando com os amiguinhos e chegava uma hora que ele falava, agora eu vou dormir. E ele chegava todo dia na escola dormindo, que os inspetores falavam quando ele chegava, a cara toda amassada, assim, arrastando a mochila. Os inspetores falavam assim, Rafinha, acorda, meu filho. E naquele dia, Rafael não chegou na escola. Ali naquele cruzamento após a batida, a van não suportou o choque e virou. E as crianças, infelizmente, estavam todas sem cinto de segurança. Meu Deus. Que é um equipamento que o seu carro tem para proteger a você e aqueles que estão nele. E estavam várias crianças, inclusive crianças de 1 ano e meio de idade, dentro daquela van, quando a van virou, todas sem cinto de segurança. As crianças, quando a van virou, caíram uma por cima das outras. A Rebeca segurou uma pequenininha de 1 ano e meio. Mas Rafael não teve ninguém que o segurasse. Ele escapou pela janela da van e a cabeça dele e a parte superior do tórax dele foram comprimidos pela van, entre a van e o chão. Rafael teve esmagamento de crânio e com isso teve politraumatismo craniano. Teve pneumotórax nos 2 pulmões. E nessa hora eu quero contar para você de um sonho que eu havia tido em 2010. E que no sonho estávamos eu, meu falecido marido e meus 3 filhos, dentro do Maracanã assistindo um jogo. E eu falava, vamos embora porque o jogo vai acabar, fim de jogo sempre tem confusão. E nós saímos e quando estávamos na saída daquela estátua do Bellini, no final da rampa percebia que meu mais velho não estava comigo. E eu falava, eu vou voltar para buscar o Josué, você tira o Rafael e a Rebeca daqui. Mas se acontecer alguma coisa com você, eu disse que comigo não aconteceria nada. Que era para ele tirar os 2 caçulas, os 2 menores dali, que eu voltaria para buscar o primogênito. E eu voltava e o primogênito estava olhando o jogo. E eu brigava com ele, repreendia ele e voltava com ele. Só que quando eu voltava com ele no sonho, havia tido uma grande confusão na porta do Maracanã. E havia uma SAMU parada na rua e o meu filho Rafael estava no chão, deitado, numa pocinha de sangue. E eu brigava com ele, eu falava, por que você não tirou eles daqui? Eu te disse que ia ter confusão e que poderia acontecer alguma coisa. E eu olhava para o Rafael e os bombeiros colocavam ele na maca e colocavam dentro do SAMU para levar para o hospital. 4 anos após aconteceu. Não foi no Maracanã, mas foi na Avenida Maracanã. O corpo do meu filho ficou no chão quando levantaram a van e tinha uma pocinha de sangue. O SAMU chegou, colocaram ele na maca e levaram para o hospital do Andaraí. Passou na JTV, no programa da Rede Record também, do Balanço Geral,
Passaram alguns programas de televisão, alguns telejornais passaram, mas não tinham o nome dele porque eu não deixei noticiar. Eu não queria virar capa de jornal, nem matéria de televisão. E eu estava em casa, uma manhã como outra qualquer. Eu estava em casa tranquila quando meu telefone tocou e um sargento do bombeiro disse que estava com meus 2 filhos no hospital do Andaraí. Estava com a Rebeca, que havia tido um corte na sobrancelha, e com o Rafael, que ele dizia que não podia me adiantar o estado do Rafael porque estava fazendo exames. Parti para o hospital do Andaraí e, ao chegar lá, me levaram para o serviço social. Eu comecei a avisar algumas pessoas e quando me levaram para a emergência, eles acharam que já era a hora de me levar para a emergência. Eles ligaram para o serviço social e falaram que já podiam me levar para lá. Só que foi na hora errada. O que eles não queriam que eu visse, eu vi. Rafael estava retornando da tomografia, que era feita em outro prédio, fora da emergência do Andaraí. Havia mais de 20 profissionais de saúde ao redor da maca dele. Ele estava entubado, com aquele tubo de oxigênio, com a cabeça toda enfaixada. Da cintura para baixo, coberto com lençol. Eu já sabia que não era nada muito tranquilo, porque se fosse um arranhãozinho, uma coisinha boba, eu tinha levado ele pro UPA. Se fosse um cortezinho, UPA. Mas se levaram pro Andaraí, o Andaraí era um hospital de grande emergência. Mas eu imaginava um braço quebrado, uma fratura exposta, acidente no transporte. Mas que tristeza ao chegar lá e ver eles passando meu filho entubado naquela maca. Não tinha nem 2 anos que meu falecido marido tinha partido para o Senhor. E quando eu vi meu filho daquele jeito, na mesma hora eu tive a sensação de morte. E eu me joguei no chão da emergência, dobrei os meus joelhos. E minha filha Rebeca começou a chorar, porque ela estava comigo. Nessa hora eu nem sabia onde o Josué estava. Alguém tinha pegado o Josué para levar para algum lugar. E eu dobrei os meus joelhos naquela emergência e Rebeca do meu lado chorando. E eu falei, Senhor Jesus, Senhor, não faça isso comigo. Não tem 2 anos que eu sepultei o Paulo, ele é meu filho, Senhor, não faça isso. Sabe, ouvinte, pastora Sandra, eu era estéril, eu não podia ter filhos. Em 96, logo após casar, eu tive 3 meses em que eu não tive os costumes das mulheres, né? Não fiquei menstruada, e eu achei que eu estava grávida, e eu fui fazer exame e não estava grávida. Aí eu fui fazer, o médico pediu outros exames, aí ele descobriu que eu tinha cistos de 2 a 3 centímetros nos ovários, e que se eu tomasse medicação e não dissolvesse, eu teria que tirar o ovário, que provavelmente eu não seria mãe se o tratamento não fosse bem sucedido. E mesmo desviada, Deus me levou num culto da pastora Eli Assis. Ah, sim. Pastora Eli, beijo, eu te amo. E Aparente afastado do meu marido. é uma bênção ela. E me arrastaram para aquele culto naquele dia. Eu de mini blusa, mini calça, Uma benção. maço de cigarro no bolso. Entrava e saía do culto o dia inteiro para fumar porque não me deixavam ir embora. Mas mal sabia eu que naquele culto Deus usara um pastor para liberar uma cura dos meus ovários. Glória a Deus. E Deus fertilizou o meu útero ao ponto de que quando... Louvado seja Deus. Ele falou que quando eu viesse para a presença do Senhor, eu engravidaria. Com 5 meses de convertido, eu engravidei do Josué. Glória a Deus. E Deus cumpriu a promessa de tal forma que eu fiz até ligadura, né, pastora? Que eu tive 3 filhos em 5 anos. Então, Deus cura estéril, sim. Você é estéril, receba a tua cura hoje, em nome de Jesus. Porque o Deus que me curou da esterilidade vai te curar também. Aleluia. Teu útero vai ser fertilizado pelo Senhor. nome E aquilo de que Ele te Jesus. prometeu vai acontecer. Amém, A Senhor. glória Toca agora, do nome Senhor. de Deus recebe Em aí, nome de em Jesus. nome de Jesus, a visitação do Glória, Senhor, Senhor. porque Lucas 1,37 é verdade. Oh, Deus. Aleluia, o Aleluia, filho vai ser Senhor. colocado no teu ventre pela mão do Senhor. Amém. Nós Recebe. cremos. E ali naquele culto Deus me levou, me curou. E quando eu vi alguém que Deus tinha um plano, naquela maca eu surtei, pastora. Porque naquela hora não era a serva, era a mãe. Mãe. É algo visceral, né? É algo das entranhas da gente. É algo tremendo.
E ali eu comecei a chorar no chão, eu não conseguia levantar, eu gritava, Senhor, meu filho, Senhor, meu filho, meu filho. E meu esposo, né, que era meu noivo ainda, ele já estava lá comigo, e ele me levantou e tentou me dar apoio, tentou dar apoio a Rebeca. E ali nós ficamos esperando, até que Deus nos deu uma resposta. Naquele primeiro dia, 23 de outubro, Rafael passou o dia inteiro não morre, que é para fazer surtar qualquer coração de mãe. Toda hora vinha um médico e dizia assim, mãe, estamos com suspeita de morte cerebral. Mãe, agora ele melhorou, conseguimos estabilizar. Mãe, estamos de novo com suspeita de morte cerebral, não podemos transferi-lo. E após o dia todo, correu, o acidente foi um pouco antes das 7 da manhã. E quando foi já 11 horas da noite, Rafael foi estabilizado, teve condições de fazer a transferência. Na hora que o Rafael estava entrando na ambulância, foi muito engraçado, eu não conhecia esse pastor, mas ele é um pastor que se tornou meu intercessor. Pastor Neil Barreto, da Igreja Batista Betânia. Amém. E um homem de Deus. E o Rafael estava sendo colocado pelos médicos na ambulância. O estado dele é tão grave que o médico da ambulância falou para mim, olha mãe, eu não garanto. Nós vamos levar, mas eu não garanto o transporte. Pode ser que ele morra no transporte. O estado dele é muito grave. Eu vou fazer tudo para ele chegar bem lá. E na hora que estavam colocando o Rafael na ambulância, o pastor Neil Barreto olhou para mim e falou assim, você é a mãe? Eu falei, sou. Qual o nome da criança? Eu falei, é Rafael. Aí ele falou, eu vou orar pelo Rafael. Amém. E vou orar por você. Patrícia, vamos dar só um tempinho para os nossos comerciais e já voltamos. Não saia daí, hein? Fique ligado na nossa programação. Glória a Deus. Viu como é que foi rapidinho? A gente está aqui numa tarde muito especial que eu acredito que não vai ficar só nessa não, hein, missionária? Outras vezes, eu quero estender também para o evangelista, né? Mas continua contando para a gente, missionária. Então, a gente estava levando ele do Andaraí para o Pronto Baby, quando o pastor Neil Barreto estava lá e se tornou meu intercessor, e eu louvo a Deus por vida do pastor Neil Barreto. Porque eu tenho uma amiga que é da igreja dele, eu nem sabia que era da igreja dele. Aleluia. E ela falou que ele pediu oração. Eu cheguei no Andaraí, tinha uma criança saindo em estado gravíssimo, e eu peço a sua oração pelo Rafael e pela mãe dele, a Patrícia. E ela falou que nunca imaginou que era eu. Deus é bom. Mas colocamos na ambulância, Deus teve misericórdia, o transporte correu muito bem, até o Pronto Baby, que foi o hospital que eu escolhi que ele fosse, porque eu sei que era um dos melhores infantis da região e do Rio de Janeiro, onde ele teria tudo que ele poderia ter de recurso, né, médico. E chegamos com ele lá muito tarde da noite, só que eu ainda não tinha tido coragem de ver o Rafael, porque eu vi ele passando na maca, mas eu não vi ele, pessoal, não vi de ver. No transporte eu não vi, porque eu não tive coragem mesmo. Porque eu sou carne, pastor. Você é mãe, né? Sou Você mãe. estava ali como mãe. Eu não tive coragem. Eu costumo dizer que nós temos que botar o pé no chão, porque nós temos a nossa natureza humana. Sim. Porque Jesus na cruz, chegou o momento que ele falou assim, Pai, se possível, retira de mim esse cálice. Mas que seja feita a sua vontade. O que acontece? Ele ali era o homem. Estava sentindo dor, né? Mas ele entendia o propósito do Pai com a vida dele. Então hoje, Patrícia, quando a gente chora e diz, Senhor, eu estou com saudade. Senhor, está doendo. Estou me sentindo assim roubada. Não é que a gente esteja sem fé, revoltada com Deus, não é nada disso. Nós estamos sendo ouvidas pelo Filho de Deus que está intercedendo por nós. Estamos pedindo consolo. Isso aí. E ele chega, o Pai, e fala assim, olha, Pai, eu sei o que é isso. Eu sei o que é sentir dor. Eu sei o que é perder. Ele perdeu José, que era seu pai. Então, sabe, nós precisamos passar por esse período de luto. Muitas pessoas hoje que estão nos ouvindo estão doentes porque querem esconder a dor
Verdade. Porque senão as pessoas podem pensar que não tem fé suficiente, isso não tem nada a ver com fé. Então, meu amigo, minha amiga, se você está precisando, primeiro busque o Senhor Jesus, busque um especialista, abra a tua boca, chore mesmo para lavar a alma, porque esse tempo da dor que sangra passa, vai ficar saudade. Verdade. Saudade da coisa boa, né, missionária? Verdade. Eu sei que a gente levou ele pro Pronto Baby. Quando chegou lá, a médica perguntou: você quer entrar? Eu falei: não. Mas só a mãe ou o pai podem entrar no CTI. Eu falei: eu não queria entrar agora não, porque eu não tenho coragem de ver. E ali ela me estimulou a ver. Ela: você tem que ver. Ele é seu filho. Você não adianta você ouvir o diagnóstico médico. Você tem que olhar e ver. E na verdade era covardia mesmo. De mãe, de não querer ver o filho machucado, ferido. A negação, né? É uma maneira de você. Eu não vejo, eu sei que tá ruim porque eu ouvi, mas eu não vi. E ali, falei: tá bom, eu vou entrar. E eu entrei. Quando eu entrei, meu esposo estava comigo. E se ele não me segura, eu tinha desmaiado dentro do CTI. Imagina. Quando eu vi o meu filho com a cabeça toda redondinha, estava tão inchado que não tinha órbita, né? Não tinha nariz, era uma bolinha o rosto dele. Todo roxo, muito roxo. Quando eu vi aquilo, eu quase caí. Quase caí. Ele me segurou, me tirou de lá de dentro. E eu tive uma crise nervosa mesmo. Eu só conseguia falar: Sandro, meu filho, Sandro, meu filho, Sandro, meu filho. Eu não respirava. E eu fiquei, sabe, minha pressão subiu. E foi assim o momento em que eu constatei o tamanho da minha tragédia. Porque até aquele momento eu sabia que eu estava vendo uma tragédia. Mas eu não tinha visto a tragédia de frente. É isso que a senhora falou, o momento da negação. Quando a tragédia vem, quando o confronto vem, quando a dor vem, a gente tenta se proteger. Ou negando, ou fazendo de conta que não está acontecendo, ou tentando minimizar. Tentando não ter contato com ela é a pior coisa que a gente pode fazer. Porque na hora que a gente não consegue mais impedir o contato, que a gente é obrigado a ver de frente o tamanho da nossa tragédia, se a gente estava se preparando para menos, quando a gente vê que é mais, aquilo causa um impacto tão grande na nossa alma. E ali eu fui impactada pela visão de desfiguração que meu filho estava. Meu filho era um menino lindo. É verdade. Lindo. Era muito bonito. Eu brincava com ele que o nariz de batata dele era mais fechadinho, mais ajeitado. Eu falava que ele conseguiu aperfeiçoar o nariz belo. Porque minha tia brincava que o meu nariz é igual dela. Ah, ela tem um nariz belo. E eu falava dele que o dele era o nariz belo aperfeiçoado. Que o dele, ele era muito bonitinho e não era só de rosto, não. Ele tinha um coração lindo. Ele era daquele que cuidava das crianças pequenas, que se caísse ele levantava. Ele tinha uma chamada. Ele tinha. 7 dias antes dele falecer, teve festa Dia das Crianças na igreja e todo mundo sentado. Eu queria todo refrigerante. Ele, o que vocês querem? Refrigerante? Quem quer? Levanta a mão. As adolescentes, tudo grande, levantando a mão: eu quero. E ele foi na mesa, montou os copos, pegou a garrafa, encheu os copos. Era um gentleman. Ele tinha um coração de ouro. Por isso que ele não está mais aqui, né? Coração tão voltado para o céu que voltou para casa. E ali no Pronto Baby foram mais 24 horas, os amigos. O Pronto Baby era nosso, sabe? E a gente eu no caso eu não fui, mas a gente ficou intercedendo, não dava para acreditar. Eu pensava assim: não vai sair dessa. Todo mundo bem achava. e tal. E eu, na hora que a médica falou: a situação é essa, ele não consegue parar de receber sangue, ele não, as plaquetas não param no corpo dele, então o sangue não estanca. Mãe, eu não sei, a gente não consegue reequilibrar ele. Se ele passar uma semana, já aconteceu um milagre. E ali, pastor, eu falei com o Senhor que eu estava disposta a viver milagres diários. Falei: Senhor, eu não sei quanto tempo vai durar isso, mas vai ser o tempo que o Senhor quiser. E no tempo que o Senhor quiser, no fim de cada dia, eu quero dizer: Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor. Aleluia. Se o Senhor levantar ele da cama de uma vez só, que testemunho tremendo.
Mas se o senhor decidir que não, que vai ser uma melhorazinha pequenininha todo dia, eu topo também, Jesus, eu topo. Sabe por quê, pastora? Porque mãe é um amor tão grande, a gente tem um apego tão grande àquela pessoinha que a gente gerou, que a gente amou dentro do ventre da gente, desde o ventre que a gente amou, que a gente simplesmente prefere ficar com ele numa cadeira de roda, num leito de hospital, do que perder. É verdade, né? Com certeza. Mas sabe qual é a verdade, pastora? Eu pedi ao Senhor, Senhor, do jeito que ele ficar eu quero. Mas ali Deus não olhou para mim, Deus olhou para ele. Deus olhou para o Rafael que corria, que brincava, que pulava, que nunca aguentaria ficar em cima de uma cama, crescer em cima de uma cama com músculos atrofiados, ou com o corpo que funcionasse e a cabeça que não acompanhasse o crescimento do seu corpo, ou uma cabeça perfeitamente funcionante num corpo aleijado, sequelado, no qual ele não poderia mais ser aquela criança. A palavra que diz, né, que o Senhor leva os seus antes do dia mau, né? Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas tem prazer na morte do santo. Quando seria o dia mau se ele ficasse? Pois é. Não é? Então ali eu entendi, eu pedi ao Senhor, o meu coração de mãe pedindo. Mas por outro lado também falei, Senhor, mas em tudo, seja feita a sua vontade. E a minha pressão muito alta, subindo e descendo. Fomos para a casa do pastor Tiago, meu amigo, pastor Tiago Carvalho. Sou muito grata a ele, pastora Raquel. São uma bênção na minha vida, amigos muito queridos, que falaram, olha, não vai para casa não, vem para cá, dorme aqui com a gente. O evangelista dorme aqui na sala, você dorme lá com a Raquel no quarto. Eu cedo do meu ladinho da cama para você, fica aqui que é mais perto do hospital, fica com a gente aqui. E eram 3 horas da manhã, eu acordei sobressaltada, fui ao banheiro, lavei meu rosto, sentei na cama, não conseguia dormir. Sentei, orei, deitei para dormir de novo. Quando foi 5 horas da manhã, ligaram pro meu celular. Mãe do Rafael, eu falei, sou eu. Rafael teve uma parada cardíaca às 3 horas da manhã. O Senhor te despertou. O Senhor me despertou. E nós conseguimos trazer ele de volta. Mas não estamos mais conseguindo estabilizar ele. Já estava morto? Não, estava não. Nós queríamos que a senhora viesse para o hospital. Eu troquei de roupa rápido. Aí fomos eu, meu esposo, o evangelista Sandro, pastor Tiago para o hospital. Eu já estava tremendo, roxa. Aí meu esposo falou assim, fica aqui na recepção, vou subir com o pastor Tiago. Sobe comigo, pastor. Me ajuda. Eles subiram, ele subiu sozinho, o Tiago ficou comigo. Quando ele chegou lá, estavam dando choque no Rafael, ele tinha tido uma nova parada cardíaca. Aí ele desceu, não falou nada. Ele olhou para o Tiago, fez assim com a mão, chamando com a mão. O Tiago foi, eu falei, vai. O Tiago foi, eu fechei os olhos e comecei a orar. Falei, Senhor, meu filho, Senhor, não. Senhor, não. Porque ele era um filho, assim, eu já tinha Josué e Rebeca, eu não queria engravidar de novo. Eu tinha 2, estava feliz com 2 filhos. Um menino e uma menina. Mas Deus levou um profeta na porta da minha casa para dizer que ainda tinha uma promessa no meu ventre para se cumprir, porque ele tinha um propósito com a vida dessa criança. Amém. E ali naquele momento eu não pude acreditar que o propósito de Deus era deixar ele comigo 10 anos e depois levar. E ali eu comecei a chorar e orar. E ali, quando deu uns 5 minutos que eles subiram, e eles falando com Deus, Senhor, toma ele nas tuas mãos, trabalha no coração, no corpo dele, acerta a corrente sanguínea dele, Senhor, a circulação, toma nas tuas mãos. O Espírito Santo de Deus colocou a mão no meu coração e falou, já está comigo. Oh, meu Pai. E quando ele falou, já está comigo, eu só falei, amém. Levantei, peguei um copo d'água, sentei e esperei eles descerem. Menos de 5 minutos desceu os 2, olharam para mim e os 2 não sabiam o que dizer. Os olhos estatalados me olhando. Sabia como ia passar para você, né? Porque eles pensavam assim, como é que a gente vai dizer para a mãe que ele morreu? Só que o Espírito Santo já tinha ido antes. Só que Deus já havia me falado. Porque ele sabia que ele me falando primeiro, o impacto era menor, né? Com certeza. E porque ele sabe como fala com a gente, né? Ele falou, já está comigo. Então ali eu sabia que Rafael estava descansando. Que a luta naquele corpinho já havia se encerrado. E eu olhei para os 2 e falei, amém. Ele já está com o Senhor. Amém? Eles confirmaram com a cabeça.
E a única coisa que Deus colocou nos meus lábios foi o livro de Jó, capítulo 1, quando Jó diz: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E de lá para cá, pastor, a gente providenciou sepultamento. Ali os amigos foram nos consolar. Nós também consolamos muitos coleguinhas de escola dele, porque no GPIzinho da Tijuca ele era amado pela escola inteira. Foi a escola inteira. Foi criança, foi coordenador, foi inspetor, foi todo mundo. Porque ele era uma criança que ele te conquistava. Falante, inteligente. E a escola toda foi um choque muito grande. E ali nós fomos consolados pelos amigos. Também consolamos a quem estava tão chocado que não conseguia consolar nem se sentir consolado. É porque as pessoas ficam atônitas, né? Sim, porque ninguém espera de uma criança. E também olham assim pra gente, não sabe o que falar, né? Porque na verdade, se você um dia passar por uma situação dessa, de ir a um velório, enterro, a melhor coisa que você tem que fazer é dar um abraço. Sim. Dar um abraço, chorar junto, ou encostar o ombro para a pessoa botar a cabeça. E chorar. Não coloque palavras, frases feitas, porque às vezes a gente até interpreta mal. Sim. Né? Então é melhor não falar, é só mostrar pra gente que está ali. Eu vim te apoiar. É isso aí. Porque nessa hora de dor, só o que você precisa, de apoio, de abraço. Porque não tem palavra mais consoladora do que o próprio Deus que falou com você. Né? Eu já estava com ele. Eu sei, pastora, que agora dia 25 desse mês, vai completar 9 meses que o Rafael partiu para a glória, está com o Senhor, alcançou a promessa. Verdade. Porque ele era um menino que lia a Bíblia, adorava um filme bíblico. E no dia que ele viu Deixados para Trás, ele falou: mãe, quando a grande tribulação acontecer, eu não vou estar aqui, eu já vou estar com o meu Senhor. E ele já está.